ele era um homem apegado a Deus. Ele era um homem realmente de fé. De fé. Ele realmente era um homem de fé. Mas detalhe, que talvez vocês não saibam, ele não era judeu, não frequentava um templo, muito menos frequentava uma sinagoga, porque ele era estrangeiro. E mesmo não indo à igreja, pasmem, parece coisa, né? Parece difícil. Mesmo não indo à igreja, mesmo não indo ao templo ou à sinagoga ou seguindo lá os ritos judaicos, ele foi considerado por Lucas, que escreveu aqui esse livro, um homem apegado a Deus. Um homem que andava com Deus. E é possível isso? É possível eu não viver no meio religioso, no templo, e mesmo assim ser apegado a Deus? Quem acha que isso é possível? Levanta a mão. É possível? Vamos lá, acharam aí? Atos 10. Quem está com o celular aí? Celular, Bíblia de papel. Raiz. E celular também. Tá valendo também. Celular também é bom. Vamos lá. Gente, passamos por Atos 8. Passamos por Atos 9. E agora chegamos na cidade de Cesareia. Eu vou lendo aqui e vou passando aqui a visão para os irmãos, tá? Mas eu gostaria muito que você ficasse com o coração aberto para poder entender aqui essa palavra, que é uma palavra muito bonita, tá? Muito bonita mesmo, é uma história muito bonita. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Fale comigo, ele era um homem religioso. Ele era um homem religioso no sentido de fé. É lógico que a Bíblia, quando foi interpretada, traduzida, quando eles queriam se referir a uma pessoa apegada a Deus, eles usavam o termo religioso mesmo, religioso. Podemos trocar essa palavra? Ele era um homem apegado a Deus. Ele era um homem realmente de fé. De fé. Ele realmente era um homem de fé. Mas detalhe, que talvez vocês não saibam. Ele não era judeu, não frequentava um templo, muito menos frequentava uma sinagoga, porque ele era estrangeiro. E mesmo não indo à igreja, pasmem, parece coisa, né? Parece difícil. Mesmo não indo à igreja, mesmo não indo ao templo ou à sinagoga ou seguindo lá os ritos judaicos, ele foi considerado por Lucas, que escreveu aqui esse livro, um homem apegado a Deus. Um homem que andava com Deus. E é possível isso? É possível eu não viver no meio religioso, no templo, e mesmo assim ser apegado a Deus? Quem acha que isso é possível? Levanta a mão. É possível? Então por que nós alugamos isso aqui, né, gente? Eu vou explicar. Mas tem sentido isso que nós vamos conversar. E é muito importante isso que nós vamos passar para vocês. Olha só, ele não ia no templo, não frequentava a igreja e foi considerado por Lucas um homem de fé. Igual a gente. Igual a gente. Igual uma pessoa que vai mesmo para a igreja com fé. Não era preconceito, não. Lucas quis colocar ele realmente no mesmo nível dos outros que andavam com Deus. E aí ele continua. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Detalhe,
Ele não ia na igreja, mas ele adorava a Deus aonde? Em casa. Em casa. Você adora a Deus na sua casa? Ou na sua casa é só tiro, porrada e bomba? Ou é muita treta, que nem diz lá o Apocalipse 16? Na sua casa é adoração ou é um infernão? Ele não ia na igreja, mas ele adorava a Deus na sua casa. Na sua casa. Com a sua família. Seus filhos, os seus funcionários. E Cornélio, além de adorar a Deus na sua casa, Cornélio ajudava muito, não é pouco não, ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Que coisa maravilhosa! Um coração perfect na presença de Deus, sim ou não? Um coração topzera. Orava em casa, trazia Jesus para dentro da sua casa, falava com Deus dentro da sua casa, ajudava os pobres, principalmente os judeus, o povo querido de Deus, ajudava os pobres e sempre falava com Deus. Falta alguma coisa aqui para ele, sim ou não? Está faltando alguma coisa para ele? O capítulo poderia terminar aqui e ser um bom exemplo, né? Ó, vamos seguir a missão, a mensagem de hoje e a gente termina o culto. Vamos orar nas nossas casas, vamos ajudar os pobres e vamos sempre louvar a Deus dentro da nossa casa. E aí, acabou o culto, a gente ora e vai embora. Podia terminar aqui? Vocês estariam satisfeitos? Essa seria a missão. Sim ou não? Não. Falta alguma coisa. Olha quanta coisa que Lucas escreveu aqui sobre ele. Sobre Cornélio. Um dia, versículo 3. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio estava de boa, na paz de Jesus, de boa mesmo, e teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus, que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: Fala, Senhor, o que o Senhor quer? Fala, Senhor, com muito medo. E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu de você. Agora faz o seguinte, para você ver que Deus não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de pouros, que mora ali na beira do mar. Vai lá, manda lá teus funcionários, manda trazer Pedro para cá, para tua casa. E quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem também de Deus, que também era um homem religioso, porque você, para algumas coisas, você tem que colocar pessoas que estão na mesma fé que você. Não dá. Para algumas missões e para algumas mensagens e para algumas coisas, não dá para falar para todo mundo. Não dá para compartilhar com quem não está na mesma fé. Ele também pegou um dos soldados, chamou um dos empregados, mais um homem que estava na mesma fé dele, na mesma fé, contou tudo a eles, o que havia acontecido, e mandou que fossem lá a Jope. Tem coisa que não dá para falar para todo mundo, sim ou não? Tem coisa que você tem que ficar de boa.
Só você, sua família ou alguém mesmo que está com Deus ali do teu lado. Porque senão estraga tudo. Cuidado. Deus está falando com alguém aqui. Cuidado. Cuidado com as coisas que você fala. Tome muito cuidado. E aí, quando hoje foi embora, Cornélio contou 9. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Quem eles foram buscar? Quem eles foram buscar? Pedro. E aí, esse mesmo Pedro, no dia seguinte, subiu ao terraço para orar. Para quê? Um orando de um lado e o outro orando do outro. Quando os dois estão orando, alguma coisa acontece. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida como um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. E dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas e de animais que se arrastavam pelo chão e também das aves. E Pedro estava com muita fome. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, você está com fome, mata e come. Pedro respondeu, mesmo com fome, ele respondeu, de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi uma coisa que a lei de Moisés considera suja ou impura. E aí a voz de novo falou com ele, falou, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não chame de impuro aquilo que Deus colocou na tua vida. Ah, mas eu não vou comer, eu não vou andar com fulano. Não chame de impuro aquela pessoa que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. Não chame de impuro aquela pessoa que precisa de uma ajuda sua. Não chame de impuro ninguém que Deus coloque no seu caminho para você ser instrumento de Deus em direção a essa pessoa. Mas, infelizmente, a realidade é outra, né? Fulano, não vou com a cara. Ciclano, não vou com a cara. Eu, nem ferrando que eu falo do amor de Deus para ele ou para ela. Poucas ideias. Quero que vá embora. Não chame de impuro. Não chame de impuro. Não julgue. Deus está colocando pessoas no teu caminho para você ser instrumento e através delas você ser abençoado. Eu estava falando com a Sueli hoje, antes de vir para cá, e eu falei para ela, olha, Deus está nos transformando através dos irmãos. Você já percebeu, Sueli? Ela, é? Falei, é. Deus está nos moldando através dos irmãos. Eu não posso falar o que eu acho que eu tenho que falar. Eu não posso expressar o que a minha carne quer gritar. Eu não posso. Nós estamos falando de vidas. Ah, mas fulano, ciclano, não. Todos são importantes. Não queremos que ninguém saia desse barco. Ninguém. Entramos nessa arca aqui e todo mundo é importante. Nós vamos pegar os remos, às vezes vai bater remo com remo, né, Vitão? Às vezes vai embolar alguns meios de campo, como uma família. Mas no outro dia nós acorda, nós olhamos para a cara do outro,
A Fabiana, minha irmã, ela continua sendo a minha irmã. O Felipe, meu irmão, continua sendo meu irmão. E vocês continuam sendo a nossa família. Ah, mas não. Pedro, mata e come. Não, Senhor. Eu não vou comer, eu não como coisa impura. Pedro, quem está na tua vida? Quem está falando sou eu. Mas fulano, ciclano. Pedro, para com isso. Senta, conversa, deixa o tempo passar e você vai ser curado. E eu falei com a Sueli, Sueli, eu estou aprendendo até lidar com as pessoas do meu trabalho, aprendendo com os irmãos da igreja. Um quer fazer, o outro quer fazer, e o outro quer ir, e o outro quer ir, e o outro quer falar, o outro quer ouvir, o outro... E a gente senta, e nós vamos pegando o jeitinho de cada um, e levando para a nossa vida, e aprendendo e crescendo um com o outro, gente. Ah, mas um fala muito, o outro fala pouco, o outro ajuda orando, o outro ajuda entregando, o outro ajuda varrendo, o outro ajuda servindo. Todo mundo aqui foi purificado pela presença e pela palavra de Jesus. Todo mundo. Mano, as crianças estão aqui. É um santo de Deus. É um santo de Deus e nós precisamos entender isso. Vocês têm noção? A bagagem que a igreja está recebendo, lidando com vidas. Vou falar para vocês, não tem profissional nenhum nesse mundo. Nesse mundo o cara pode ter a maior técnica, um curso Blaster Mega das Galáxias, o maior curso de lidar com pessoas. Eu sou um coach, isso, eu aprendi, não sei aonde, fiz o curso. Não tem ninguém nesse mundo que não aprenda de verdade a lidar com o ser humano se não for convivendo com o ser humano. Se não for convivendo com o jeito deles, com o meu jeito, com o seu jeito, e a gente chegar e sentar uma hora e falar, fulano é importante. Não considere impuro aquilo que Deus purificou, pelo amor de Deus. Mas fulano arrumou briga. Não considere impuro aquilo que Deus purificou, colocou na tua vida. Eu estou falando como igreja. Igreja, nós vamos aprender. Gente, tá tudo. Nós resetamos. Como igreja, nós pegamos o botão. Sabe, vocês conhecem o botão de reset, né? Reseta o computador aí. Desligou, reiniciou. Deu uma reiniciada no nosso HD. Faz de conta, não menosprezando o seu conhecimento, o meu conhecimento que você aprendeu nas outras igrejas, tal, na Bíblia ou nos cursos, isso não é menosprezando isso, mas como família e como grupo e como amigos, nós estamos aprendendo tudo agora, tudo de novo. Por quê? Acho que de amizade mesmo, só o Vitor, Ariane, eu e tu, de amizade sim, de muito tempo, minha família, a gente tem um conhecimento, né? Pastora Renata, William, mas não era de conviver, né? Não tínhamos muito tempo juntos. Agora, nós vamos ter tempo junto. Então, nós temos que considerar um ao outro purificado. Não é não, dona Cátia? Dona Cátia conheci... Vai fazer um ano em setembro, né, Tainá? Então, um ano... Vocês entendem? Irmã Jussara, conheci na campanha.
né? A irmã Rose está convivendo, minha família, vocês. Gente, o que eu quero que vocês entendam, essa palavra. Não olha para ninguém que Deus colocar na tua vida como uma pessoa que não dá para conviver com ela. Porque se Deus purificou, não dá para você considerar que Deus não purificou. Não somos juízes. Eu estava no qual versículo? Eu estava... Mate come, né? De jeito nenhum, tal. Aí a voz falou de novo com ele. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E o cara era tão cabeça dura, que isso aconteceu 3 vezes. E tem gente que nós vamos ter que falar, né? Não, aguenta, ele é de Deus, ela é de Deus. Segura a onda, vambora, vamos junto. Não considere impuro, não. Vambora, vamos navegar. Isso aconteceu 3 vezes. Não chama aquilo de impuro que Deus purificou. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. E Pedro começou a perguntar a si mesmo: o que é que essa visão queria dizer? E naquele momento, os homens de Cornélio que havia mandado, já estavam ali se informando sobre onde ficava a casa de Simão. E já estavam ali na porta, enquanto rolava toda essa visão. Aí eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo lhe disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vai tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. E eu vou resumir aqui para vocês. Por quê? Deixa eu interagir com vocês para ver se vocês conseguem compreender. Por que Deus mostrou para Pedro o lençol com aqueles animais que a religiosidade dele, né, a religião judaica proibia que comesse? A lei de Moisés não deixava comer. Por que Deus mostrou? Alguém conseguiu entender? Porque iam 3 homens falar com ele. E a cultura deles era a seguinte: não podemos falar com qualquer um. Se não for judeu, nós não vamos trocar ideia. Se não for da mesma religião, nós não vamos sentar na mesa. Se não seguir a lei de Moisés, nós não vamos bater um papo. Muito menos entrar na casa dessa pessoa. O coração de Pedro estava sendo preparado, moldado para receber a visita. Mas reparem que a intenção de Deus era fazer com que uma pessoa que não deixava de orar, só não ia na igreja, mas não deixava de orar, não deixava de ajudar as pessoas, não deixava de amar as pessoas, não deixava de amar a Deus, que essa pessoa fosse abençoada com uma bênção especial. Ele era rico, ele tinha grana. E você pode ter certeza que não era a grana que ele estava procurando em Deus. E nem era isso que Deus ia dar para ele. E nem tinha como ele comprar isso de Deus. Mas Deus tinha reservado uma bênção especial, tanto para Pedro quanto para Cornélio. Pedro precisava ser liberto do preconceito, da lei, não posso sentar com fulano, não posso. E Cornélio precisava de uma bênção que eu já vou contar para vocês. Pedro foi, pegou a equipe dele, acho que pegou mais um, se eu não me engano, mais 2, depois vocês terminam de ler. E foi com aqueles homens. Quando chegou na casa de Cornélio, pasme, Cornélio estava fazendo aquilo que ele sempre fez. E agora ele aumentou a tenda. Porque ele soube
Ó, ele aceitou, ele está vindo, já sabia que ia vir, chamou os vizinhos, chamou os amigos, chamou os parentes, chamou todo mundo que ele podia chamar, preparou o quintal dele, que devia de ser enorme, né? Devia de ser uma coisa grande, que o cara era importante, devia de ser uma casona grandona, chamou todo mundo, e quando Pedro chegou naquele lugar, estava cheio de gente, só para ouvir Pedro falar o que Deus queria falar com aquele homem. Pergunto para vocês, o anjo não apareceu para Cornélio? Nós não lemos? O anjo não poderia contar ou falar a palavra para Cornélio? O anjo não poderia entregar para ele a bênção que precisava desse trabalho todo de chamar Pedro? Aparentemente não. E o mais abençoado nessa história, ele não entendeu, porque vocês vão ver que depois disso aqui só vai aparecer Paulo, porque ele não entendeu o que Deus queria fazer através dele. E daqui para frente nós vamos ler muito sobre Paulo, que ao contrário de Pedro, nem precisou ver um lençol para poder sentar com outras pessoas. E era muito mais focado na lei do que Pedro. Muito mais, muito mais. E nem precisou que Jesus aparecesse ou mandasse um lençol, um monte de bicho que ele não podia comer, para falar com pessoas diferentes dele. Preste bem atenção nisso. Pedro estava sendo tocado para falar com pessoas diferentes dele, da cultura dele, da religião dele, da forma dele de ver, da forma dele de ver o mundo. Ei, nós estamos sendo forjados para falar com pessoas diferentes, que não são do nosso ciclo de amizade, só do nosso mundinho, não. Nós estamos sendo preparados, Deus está moldando o nosso coração para alcançar vidas que realmente estão por aí, precisando ouvir a voz de Deus. E, infelizmente, por causa da mente pegajosa em um monte de porcaria, as pessoas se fecham para falar do amor de Deus para os outros. E Pedro foi lá, viu um monte de gente, e os caras estavam com o coração tão aberto, gente. Pedro começou a falar de Jesus, que eles queriam ouvir a experiência de alguém. Para eles era: nós vamos receber uma pessoa que andou do lado de Jesus. Nós vamos receber na nossa casa o cara que andou por cima da água quando Jesus mandou. Essa história ficou conhecida. Nós vamos receber na nossa casa um homem que ficou do lado de Jesus. Esse cara que vai vir aqui é um cara importante. E eles estavam com o coração tão aberto para ouvir as experiências de Pedro com Jesus, que Pedro mal começou a falar à igreja. Pedro mal começou a testemunhar quem era Jesus e como foi a experiência dele nos 3 anos com Cristo. Que aquela gente, todos eles, começaram a sentir a presença de Jesus naquele lugar. Todos eles começaram a sentir o calor do Espírito Santo. Todos eles começaram a perceber que Jesus não estava morto. Todos eles. E detalhe, eles ainda não tinham sido batizados na água. Eles ainda não frequentavam uma igreja. Eles ainda não tinham uma religião, um templo church como nós, isso, aquilo, não. Eles amavam a Deus dentro das suas casas. E foi só Pedro começar a falar do amor de Jesus por eles. O Espírito Santo foi lá naquela casa
e batizou aquelas pessoas. Eu imagino, né, Deus vendo Cornélio orando todo dia, ajudando as pessoas, falando daquilo que talvez ele nem tinha muita experiência para falar na sua casa, e Deus falando: um dia esse homem vai se encher da minha presença, eu vou dar essa bênção para ele. Ele tinha tudo, igreja, ele tinha tudo, mas ainda faltava a presença de Jesus, o Espírito de Deus na vida dele. Mas eu vou falar uma coisa para você: se você tem tudo, mas não tem a presença de Deus, esquece, você não tem nada. Mas se você tem a presença de Jesus na tua vida, você tem tudo! Tudo. Tudo. Eu creio que dali para frente, as noites de angústias, de aflições, que porventura talvez se levantasse na vida de Cornélio, eram preenchidas pela presença de Jesus. E ali, depois vocês terminam de ler, ele foi batizado nas águas. Pedro ainda tentou dar um discurso lá: quem sou eu? Tá vendo? Deus não faz acepção de pessoas, tal. Tá vendo? Olha, quem sou eu para julgar, tal. Era para ele, a cura era para ele. A cura era para ele, a cura é para nós. A gente precisa olhar um para os outros com o olhar de Cristo. Paulo não precisou ver um lençol cheio de bicho para amar as pessoas do jeito que elas eram, para amar as vidas do jeito que elas eram, para sentar na mesa com pessoas independente do que eles estivessem comendo, para sentar na mesa e talvez numa festa que esteja tocando uma música que você não curte, mas você tem um coração aberto para sentar ali por amor à pessoa que está ali do teu lado e você ouvir ela. E às vezes uma atitude sua. Por isso que eu sempre aconselho: se você receber alguém na sua casa, principalmente os irmãos que têm parente que vem de longe, pelo amor de Deus, não deixa eles sozinhos para vir para a igreja. Não concordo com isso. Nós vamos estar aqui quarta e domingo. Nós vamos estar aqui quarta. Se ele topar, vir, amém. Mas se ele não vir, continua lá, amando, ouvindo. Falar bem a real. A congregação, congregar, é para a gente aprender isso. Que maior do que qualquer coisa na nossa vida é a nossa família. Aí sua mãe vem de lá de São Paulo, seu pai vem de São Paulo, não sei de onde, seu parente vem para passar uma quarta-feira contigo, um domingo contigo. Curte, aproveita. Você não sabe se ele vai estar ali amanhã. Aproveita o tempo com as pessoas, gente, para amar, para falar de Deus, para ser a ponte, para levar a presença de Deus para os outros. Você sabia que isso pode acontecer? Você vai surpreender alguém da sua família quando chegar na sua casa e ela
A não ser que você queira, você tenha esse costume, você tenha um compromisso de fazer alguma coisa aqui na igreja, em qualquer outro lugar, e seja inadiável. Eu acho também muito difícil ser inadiável, não dá para adiar. Você vai surpreender essa pessoa quando der 5, 6 horas da tarde, a pessoa já, eu vou embora, tá? Que você vai para a igreja. E você dá um abraço nela e você fala, eu sou a igreja e nós estamos aqui juntos. Você veio me ver, você veio de tão longe, eu não vou deixar a sua companhia. Vamos aqui tomar o nosso café da tarde. A nossa mente é aberta para isso. Ah, gente, estamos vivendo um novo tempo. Um novo tempo. É uma outra mentalidade. A não ser que você queira, você consiga, mas não é nada obrigatório. É leve, é com amor, é com paz. Você é o instrumento que Deus vai usar. Aliás, eu não gosto desse termo usar. Que Deus vai fazer para ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Fale isso. Quando você for visitar um amigo ou for falar com alguém, mesmo que não seja da igreja, esquece esse negócio. Abrace. E se você tiver uma oportunidade, sabe, pai, fale. Eu vim aqui. Eu não posso sair daqui sem te dar um abraço e pedir para Jesus encher o teu coração da presença dele. Ah, mas eu sou da religião A, da religião B, da religião C, eu não vou na igreja. Jesus não está olhando para isso. Jesus quer você. Abrace essa pessoa. Não considere impuro aquilo que Deus purificou e colocou na sua vida. É por causa disso aqui, pastora Renata, que eu, entendeu? Aqueles lances todos de é gay, é isso, é aquilo outro, bate tambor, é isso. Mano, na moral, quando Jesus entra na vida da pessoa, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Não é o discurso liberal não, tá? É algo que fala de amor por vidas. Jesus só queria mostrar uma coisa para Pedro. Ame o próximo como eu amo você. Ame os estrangeiros como eu te amei, Pedro. Ame o próximo. Ame o próximo. E o próximo pode ser da religião A, da religião B, da religião C, da sexualidade A, da sexualidade B, pode ser o que for. Ame o próximo. Ame, Pedro, ame. Mata e come significa ame o próximo. E vai lá falar da minha presença para ele. Amém? Amém? Recebe isso no seu coração. Estamos sendo transformados em uma igreja, né? Quem é a igreja? Eu, é isso aí. Quem é a igreja? Eu. É você. Vamos orar? Se coloca de pé.